Então, boa noite a todas, por enquanto, né? Estamos aqui para a gravação do nosso terceiro Fisiocast de 2025, do projeto Fisiodivulgando, iniciativas didáticas para aproximar a fisiologia e a saúde da sociedade. O Fisiocast de hoje é sobre a representatividade nas ciências biológicas e da saúde, corpos que ensinam. Um tema bem atual, bem importante aí. O Físio Divulgando é um projeto de extensão que começou em outubro de 2020. Na verdade, agora, dia 30 de setembro, a gente já completou a primeira versão, né, de 5 anos do projeto, então a gente já está no Físio Divulgando 2. E ele surgiu durante a pandemia, durante o isolamento social ali na Covid-19, né? E aí a gente não queria fazer um projeto de extensão que precisa de uma interação maior com a comunidade, com ideias somente da nossa cabeça. Então, nós fizemos um questionário de mapeamento, né? Levantamos algumas opções ali de educadores, de profissionais da saúde, em termos de produção de materiais didáticos, de gravação de webinários naquele momento, né? E aí, a partir disso, começou a surgir o Físio Divulgando. Eu sou a Ana Maria, que sou a coordenadora, atualmente nossa vice-coordenadora é a professora Ana Lúcia, mas a gente conta com a colaboração de professores externos importantes aí, né? Como a professora Fabiana Alves, que está aqui hoje, como a professora Maíra também, que está na Universidade Federal agora de Juiz de Fora, né? E outras pessoas aí. Também contamos com 3 técnicas ali do Departamento de Fisiologia, a Chayane Federhen, a Elide Moraes e a Débora Coutinho, que nos ajudam aí em diversos trâmites, né, processos do projeto, e importantes alunos mais, hoje em dia, de graduação aí da área da saúde ali da UFPR, né? Então, o nosso Fisiocast de hoje, ele vai contar, né, com algumas perguntas e respostas aí meio previamente estabelecidas, mas se alguém, né, vier se juntar a nós aqui, pode também fazer perguntas, pode entrar na nossa discussão. E caso alguém entre, também eu disponibilizo no final um link de certificados. Tá? As nossas entrevistadas de hoje, né, são 3 professoras aí já conhecidas de diferentes universidades que se uniram em prol aí dessa questão da representatividade, né? Então, nós vamos contar hoje com a professora Maureen Assis de Souza, que é educadora física e docente do mesmo curso na Unipampa, também é orientadora de pesquisa e extensão na área de fisiologia, tendo pós-doutorado em neurociências pela Universidade de Alberta, no Canadá. Vamos contar também com a professora Josiane de Campos Cruz, da Universidade Federal da Paraíba, que é coordenadora do projeto FisioArte, sobre o qual nós já gravamos um Fisiocast bem bacana em 2023, né? E é mãe do Raul, como ela gosta de se apresentar também. A professora Fabiana Luca Alves é bióloga com mestrado e doutorado pela USP, tem experiência no ensino de diversas áreas de biologia, já foi colaboradora com a gente ali na UFPR, né? E atualmente dá aulas na UNAEP, né? Que é em Ribeirão Preto. E, além delas, né, nós estamos contando hoje também com uma mediadora muito importante, muito querida aqui, que é a professora Adriana Inês de Paula, que é educadora física e é docente do mesmo curso na UFPR, com formação que inclui a Unesp, a Unicamp, né? E a Adriana atua na área de educação física adaptada e diversidade humana, por isso também que ela está se juntando aí a nós hoje. Então, primeira coisa que eu queria, né, é super agradecer nossas 3 entrevistadas e a Adriana também, né? E eu espero que a gente tenha aí um Fisiocast bem bacana. E abro agora para vocês aí, né, comentarem um pouquinho mais aí, falarem um pouquinho já da formação de vocês, que acabou levando também a esse projeto, ok? Então, vamos lá. Bom, eu queria agradecer, Ana, pelo convite, a Adriana também por estar aqui com a gente, contribuir com essa nossa discussão, né, um pouco, que é o que a gente vai fazer aqui, e agradeço também as minhas parceiras nesse projeto, a Fabiana e a Maureen. Então, eu, desde 2015, aqui na UFPB, eu tenho trabalhado com educação, com ensino de fisiologia, voltado principalmente para metodologias ativas, onde eu faço interação entre fisiologia e arte, né? Que é aí esse projeto que começou nesse ano 2015 como um projeto para incentivo dos alunos para aprender, né? Fisiologia
Na verdade, depois ele se estendeu, hoje ele é um projeto de extensão e um projeto de ensino de fisiologia. Eu acho que foi esse projeto que eu aprendi com a Fisioarte, é que essa interação que os alunos têm com a arte me ajuda muito também, não só nos termos técnicos da fisiologia, mas também na humanização do ensino. Eu acho que é pensando mesmo nessa humanização do ensino universitário, que eu comecei a pensar, então, nessas questões de diversidade, né? Como, por exemplo, uma coisa que trouxe a gente hoje, que a gente vai falar do nosso projeto, uma coisa que eu comecei junto com a Fisioarte foi, eu gosto muito do Sebastião Salgado, que é o fotógrafo, né, brasileiro, que faleceu há pouco tempo, e eu fiz uma atividade com os alunos, e eles tinham que interpretar nas fotos, né, do Sebastião algum contexto fisiológico. E aí coincidiu que muitas dessas fotos eram aquelas edições em que ele fez sobre a Amazônia, sobre índios, né? E aí eu me vi, então, discutindo fisiologia em povos indígenas, e a gente fez uma interação, e uma coisa também que eu observei, os alunos traziam muita diversidade para a aula, como, por exemplo, na aula de fisiologia respiratória, mecânica respiratória, a gente estuda muito, pega exemplos como enfisema, fibrose, o enfisema é sempre assim, cigarro. Aí tiveram alunos que na aula trouxeram, por exemplo, exemplos de como que esses povos indígenas são afetados pela poluição que ocorre nas matas, com as queimadas. Então, assim, coisa que eu nunca tinha pensado. Então, estávamos nós estudando, então, mecânica respiratória em povos, utilizando como exemplo, então, o que está acontecendo com os povos indígenas. Então, eu estou dizendo tudo isso para dizer que, através da Fisioarte, eu comecei a pensar essa diversidade, e aí a gente chegou nesse ponto, que é o que a gente vai discutir, que é esse nosso novo projeto, que é o Fisiologia com Todas as Cores. É isso. Tudo bem? Alguém mais quer se apresentar? Bom, deixa eu Falar falar da aqui. formação? Bom, então eu também queria agradecer, né? Eu acho que não teria um dia, uma semana melhor para a gente estar apresentando o nosso projeto, da gente estar discutindo, né? A gente está entrando aqui na semana que a gente tem, eu acho que a gente tem que pensar isso todos os dias, né? Mas é uma semana que faz a gente chamar a atenção. Então, é essa semana que a gente tem o feriado da consciência negra. Então, é muito importante a gente estar participando. E eu só queria acrescentar que atualmente eu estou também como professora do mestrado, né, na área de educação e saúde. Então, eu estou sempre envolvida com essas questões de metodologias ativas, ensino de fisiologia, e eu sempre gostei dessa questão de você trabalhar com aprendizagem mais significativa. E aí veio esse convite da Josi, né? Era algo que eu nunca havia pensado, nunca tinha percebido, né? Era algo que parece que já está inerente na gente, algo que vai passando desapercebido. E quando a Josi veio com essa ideia de trabalhar essas questões de diversidade, principalmente voltada aqui para corpos negros, fez eu levantar um alerta. Eu falei, nossa, eu acho que não, a gente precisa, é necessário, já passou da hora da gente pensar. E aí foi ótimo, assim, aceitei sem pensar muito, já aceitei esse convite dela. Então, acho que era isso que eu queria estar acrescentando. Joia. Aproveitando também para agradecer, né, essa oportunidade de estar divulgando o projeto, de estar com vocês. Aqui é uma alegria sempre a gente poder discutir algo que nos acrescente, né? Então, a gente se melhorando enquanto ser humano, não só enquanto professores e professoras, né, mas enquanto cidadãos. E então, eu trabalho aqui na Unipampa, e quando a gente começa a olhar um pouco mais, encarar o ensino, né, e mais especificamente o ensino de fisiologia, que é a minha linha de pesquisa, a gente começa a se deparar com essas questões de diversidade, com as questões também de interseccionalidade, né, uma vez que a gente começa a se perguntar como que eu faço, né, com esses jogos que eu estou criando, adaptando para um estudante surdo, por exemplo, né, que foi uma das questões que me atravessaram antes. E aí, né, a gente começa a dar uma olhada para o geral,
né? Eu trabalho também, sou professora na residência de saúde mental e as questões, né, de pessoas negras, né, com deficiência, questão, né, de sexualidade, isso atravessa muito a questão de saúde mental também. Então, isso vai abrindo, né, o nosso olhar. E aí vem a Josi, né, nos convidando para compor a equipe desse projeto, e que é um projeto super relevante. Eu disse ontem para as gurias, coisa boa, trabalhei em equipe. Então, quando a gente tem equipe, trabalha juntas, né, nesse movimento, eu acho que as coisas fluem muito melhor, a gente, né, abrange, né, mais pessoas, né, o trabalho fica mais leve, fica mais gostoso. Então, né, estamos aqui para falar um pouquinho desse trabalho que estamos iniciando, mas que já foi sonhado aí pela Josi muito antes, né, Josi? Muito bem. Bom, boa noite. Obrigada pelo convite, Ana Maria. É um prazer estar compartilhando aqui com vocês e aprendendo, né? Então, vocês já deram dicas, pistas, né, de como surge esse projeto. Então, ele tem relação com o projeto da professora Josiane. É a partir dele que você agrega as demais para esse novo projeto. Foi assim que as coisas têm, é assim que as coisas têm se encaminhado? Da minha parte foi assim, porque o projeto, esse que eu faço a interação fisioarte, da fisiologia e arte, eu vejo assim, é um projeto de ensino, mas eu aprendo demais, né, com ele. E eu acho que a parte que mais, assim, me fez olhar um pouco para a diversidade foi ver essa parte de humanização mesmo, né, que o projeto traz também, que a arte nos humaniza muito, né? Então, eu acho que foi a partir daí, assim, aí a Fabiana, a gente faz parte, né, da SBFIS, da Sociedade Brasileira de Fisiologia, de Divulgação Científica, e eu estava querendo fazer um projeto, assim, para a gente apresentar, né, nessa nossa comissão, e aí a Fabiana na hora, né, e a minha ideia, na verdade, era só fazer, depois nós vamos falar a reinterpretação, dos corpos nos livros, né, a gente aumentar a representação de corpos negros, mas aí as meninas vão falar, vieram com outras ideias, é isso que a Maureen falou, quando você trabalha, né, em grupo, né, então o projeto ficou assim, ficou um projeto, assim, bem elaborado e eu acho que embarca, assim, várias questões em relação ao racismo, né, que a gente tem estrutural, e dentro, né, do nosso fazer ciência, ensinar, né? Então, sim, da minha parte tem uma grande relação entre uma coisa com a outra. Alguém mais quer comentar algo, pessoal, sobre esse início ou podemos seguir aqui? Podemos seguir? Então, né, já que a gente já começou a falar, né, sobre essa questão do racismo estrutural, eu vi que no projeto vocês falam um pouquinho, né, sobre a Lei 10.639/03, né, e as diretrizes curriculares nacionais aí para a educação das relações étnico-raciais, né, que é uma legislação ali do MEC de 2013. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês, né, essa relação, então, dessa lei com o racismo estrutural, com a questão do colonialismo, né, como é que vocês pensaram ou querem trazer isso para a gente? Então, né, esse projeto ele vai muito ao encontro do que está previsto na lei, que é a reestruturação dos currículos, a revisão dos materiais didáticos, né? Então, quando essa lei surge, ela surge, né, no intuito de revisar a LDB de 96 e implementar, na verdade, o estudo da cultura, né, da história e cultura afro-brasileira. Então, essa lei, especificamente de 2008, ela traz o estudo da cultura e história afro-brasileira. Depois, posteriormente, a gente tem a introdução também do estudo da cultura afro-brasileira e indígena, né? Que é o que a gente tem mais atualizado hoje. Então, quando a gente passa a dar voz e vez, né, e a estudar a cultura, a história africana e afro-brasileira, a gente nega, ou a gente sai um pouco, né, daquele mundo eurocêntrico que a gente tem. Então, até então, a gente tem uma cultura eurocêntrica que valoriza e que conta a história pelo viés eurocêntrico. E a partir desse momento, a gente começa, né, os primeiros passos, né, para olhar o outro lado da história, né? Então, a história, né, dos povos africanos que chegaram ao Brasil,
os povos originários também, né, entram posteriormente nesses estudos, e isso é um passo importante, né, para a gente bater esse colonialismo, né, esse colonialismo que nos coloca, né, onde os negros não produzem nada, porque não é contado na história, né, nem em questões políticas, nem em questões culturais ou sociais. Então, a gente, prevalecendo sempre esses estudos, né, dos estudos e autores europeus, né, então, esse perfil branco, a história da Europa, né, enquanto que precisamos e devemos olhar, né, para a nossa história, para a história, pela versão, né, dos povos que deram origem ao Brasil, né, considerando aí os povos originários e os povos africanos que vieram para cá. Então, sim, né, esse projeto, ele tem essa função, né, de revisar esses livros, né, de produzir material que aumente a representatividade, de divulgar cientistas negros e negras, né, divulgar, especialmente na nossa área, né, na área das ciências biológicas, na área da fisiologia, que é o nosso enfoque, né, ao longo desse projeto. É legal que essa tua fala me lembrou um pouquinho que a Maíra, que trabalhou com a gente também, né, que eu comentei, ela fez até foi uma espécie de um projeto de um TCC, né, mais inicial, assim, mas até para perguntar nas escolas quem que os adolescentes ali conheciam de mulheres cientistas, né? Porque fala em cientista, vem sempre daí também o homem no pensamento, né? Então faz parte de todo esse trabalho aí que vocês também estão pensando, essa ideia que ela também trabalhou com a gente um pouquinho aqui. Mas a Adri pode falar. Eu queria chamar a atenção, né, que a importância, a relevância, né, de trazer e pensar essa temática relacionada aos livros didáticos, né? E eu estou aqui lembrando que eu fui alfabetizada com uma cartilha que chamava Caminho Suave, sem querer entregar a minha idade, mas acho que algumas pessoas aqui conhecem. Todas, né? Aqui, eu acho. Todas, né? Então, e aí eu gostaria de saber de vocês, né? O que essa ausência da temática étnico-racial nos livros, nas cartilhas, que mensagem que passa? Que subliminarmente, o que a gente pode discutir sobre essas ausências? Bom, Adriana, eu acho que primeiro a gente tem que pensar o seguinte, né? Eu acho que a gente tem que pensar numa educação antirracista. E essa educação antirracista, ela tem que ser uma educação que combata que combata preconceitos, que combata diferentes tipos de discriminações, e isso tem que ser feito também por vias institucionais, mas também tem que ser feito por interferências, por estratégias pedagógicas, né? Quando a gente fala de questões institucionais, que bom que a gente tem essas leis aqui, para estar nos dando suporte. Então, a gente precisa pensar numa educação antirracista. E para que a gente consiga ter uma educação antirracista, a gente tem que pensar em vários fatores. Então, eu preciso pensar no desenvolvimento de um currículo mais inclusivo. Eu preciso pensar num currículo que me traga uma maior representatividade. Mas também não adianta eu pensar num currículo inclusivo, representatividade, se eu não trabalhar com essa valorização cultural, se eu não trabalhar com a formação de professores. E aí, então, eu acredito que essa análise de livros didáticos, ela tenta, então, né, quando você pensa em trazer representações que não são utilizadas, né, como sendo as máximas representações, que é o corpo negro. Então, quando você traz nessas representações dos livros didáticos o corpo branco, você está deixando de ter essa valorização cultural, você está deixando de fazer essa inclusão de currículo que é fundamental, né? Por mais que a gente pense no ensino de fisiologia e anatomia, né? O corpo humano em si, mas se você só vê o corpo branco, né? O que isso está trazendo de representatividade? A gente vive num país que 50% da nossa população é negra. E os livros, quando eles trazem, tem alguns dados interessantes, né? A gente tem o Plano Nacional do Livro Didático, né, do ensino médio. E se você pega alguns dados, até 2000, tem artigos mostrando que só tinha 3 imagens de mulheres.
né? E eram mulheres mostrando mulheres com algum tipo de fisiopatologia. Aí, quando você vai para o Plano Nacional do Livro Didático de 2009, você já começa a ter uma mudança. Você já começa a ter ali algumas imagens de pessoas negras, tá? Não necessariamente desenhos esquemáticos de fisiologia, mas imagens de pessoas negras, mas no contexto que essas pessoas são representadas assim, naquele contexto do atleta, né? Mostrando o negro como aquele corpo atlético que eu acho que nos remete à questão da escravidão, né? Que os negros eles eram mais fortes. Então, se você pega essas análises, tem mais representantes de homens atletas e pouca coisa representando fora desse contexto. E é engraçado que nessa análise, né, desses planos, desses livros didáticos, trazem uma única imagem de um negro num desenho esquemático de uma fisiopatologia, onde ele está mostrando a teníase, né, uma verminose. Então, a única imagem que traz do corpo negro ali é mostrando a verminose. Aí agora, a partir de 2018, começa a ter um aumento dessas representatividades. Então, você já tem um número maior de imagens de pessoas negras, já saindo um pouco daquele estereótipo do atleta, já tem aí, assim, em algumas posições que é tidas como prestígio, mas mesmo assim ainda precisa ter essa representatividade. Então, eu acredito que quando a gente pensa na análise de livros didáticos e a partir daí tentar buscar novas ilustrações, eu acho que isso vai trazer uma valorização uma valorização cultural, vai fazer com que a gente humanize mais e que a gente perceba que sai um pouco desse estereótipo, né? E uma outra coisa, assim, interessante, que quando se fala dos indígenas, até 2009 tinha zero representatividade. E quando era representado, é aquele estereótipo, né, do índio seminu, do índio com o índio, né, a ideia do índio com o cocar, enfim, né, então, pensando isso, né, e quando você vai para LGBTQIA+, aí também a gente observa. Então, eu acredito que trabalhar com essas questões são importantes, para você trazer essa valorização. E aí, quando a gente ainda vai para o ensino médico, Adriana, isso acaba piorando ainda mais. A gente percebe, por exemplo, que existem algumas fisiopatologias que você pode ter diferenças em uma pessoa negra e uma pessoa branca. E muitas vezes você não tem nada disso sendo falado. Atualmente eu faço parte do corpo docente do curso de medicina e eu olho ali no entorno dos meus alunos, eu tenho 2 alunos que são negros no curso de medicina, quase que como um todo, né? E aí, conversando com eles, né, vocês ouvem falar de algumas modificações fisiológicas? Não, não é falado. E aí tem dados também mostrando quando a gente vai para a parte da dermatologia, né? Quando vai para a dermatologia, isso ainda é pior, né? Porque é só tratado como. Então, você pega imagens de livros de dermatologia, por exemplo, né? Agora, saindo um pouco dos livros didáticos voltados especificamente para biologia, mas indo para uma área mais específica, que é o ensino médico, quase não é falado. Né? E a gente sabe que existem diferenças fisiopatológicas de uma pele branca e de uma pele negra, né? Em termos quando a gente pensa da questão de dermatologia. Então, estou falando de tudo isso para perceber que é importantíssimo a gente começar a ter essas representatividades. Não basta estar só na lei, né? A gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia. E se a gente pensar que o Brasil, o livro didático, muitas vezes, é o único material que o aluno vai ter contato, talvez é o único material que esse aluno vai ter contato na vida dele, né? A gente está falando aqui de um Brasil enorme, né? De um país totalmente desigual, então talvez seja por ali, pelo livro didático, que eu consiga trazer, né, iniciar essa representatividade. Sim, né? Quantas coisas, né? Para a gente pensar. E aí, você até começou a mencionar também, né? Mas já que o Físio Divulgando tem trabalhado com a oficina, né? Com a formação de professores ali na educação e sexualidade, né? Como que essas figuras de livro também, que frequentemente
trazem até os corpos fragmentados, né? Às vezes você nem tem um indivíduo ali, né, na figura, e essa falta de individualidade ali, né, também, será que ela não gera alguma mensagem, né? Como que vocês veem isso em relação a essas outras concepções também, como a educação e sexualidade também, né? É interessante que vocês trazem, né, a fala de que não basta a lei, né? A lei é o primeiro passo, né, para que para que as mudanças aconteçam, e a Fábio traz os dados aí da Política Nacional do Livro. Então, que, né, aos poucos vem aumentando, mas ainda, né, muito incipiente. E então, quando a gente tem a questão, né, da lei, ainda a gente tem os docentes, principalmente, né, o setor de ensino se perguntando como faremos isso. E agora a gente olha para o básico, começando pelo livro didático, pela representação nos livros didáticos. E quando a gente olha também para a representação de sexualidade, a gente pode trabalhar tudo junto, né? A questão de raça, a questão de sexualidade, de gênero, tudo a partir dos livros didáticos de forma conjunta. E quando a gente traz, então, né, a gente sempre diz a ciência não é neutra quando ela representa algo ou alguém. Quando a gente traz essa questão, então, dos corpos isolados, partes isoladas, sempre padrões, né? Falando questão da sexualidade, então, órgãos genitais, vulvas e pênis, sempre padrão, lisos, do mesmo tamanho, né? Sem nenhuma marca, sem nenhuma mancha. Isso não representa a realidade. Então, uma criança, uma adolescente que vê aquela imagem e se pensa, mas eu sou diferente, eu não sou assim. Será que eu estou errado? Porque o que está no livro, né? Então, os livros trazem muito essa questão, né, do corpo padronizado. Quanto que a gente sabe que, né, existem N diferenças, né, de pessoa para pessoa, tonalidades, né? Os corpos, né, femininos, às vezes hipersexualizados, né, mostrando só a região do seio ou só a região do útero, hipervalorizando a questão reprodutiva da mulher também, que já é um outro viés, né, para essa discussão, ou corpos masculinos sempre no mesmo padrão, fortes, atléticos, né, e sem nenhum tipo de vulnerabilização. Isso também dificulta, né, as questões de discussão de vulnerabilização, de gênero, né, de sexualidade com crianças, adolescentes, né, falando nesse eixo específico, que é um eixo mais crítico, né, que é uma idade mais crítica, né, a ausência também de corpos negros, gordos, deficientes, LGBTQIA+, então tudo isso impacta, né, na discussão sobre sexualidade, né, naturalizando, né, para os estudantes que aquele corpo que está sendo representado é o que merece ser estudado, é o ideal, né, enquanto que isso só afasta, né, a discussão sobre sexualidade. Eu acho que, né, considerando especificamente, né, a questão de diferenças aí desses corpos que não aparecem nessa representatividade. E eu poderia acrescentar, né, e que eu acho que a Ana pode também, né, dar até vai concordar comigo, pode até também acrescentar da dificuldade da gente conseguir falar sobre sexualidade também, né? Então, é muito complicado, assim, eu acho que hoje a gente está vivendo uma situação que os professores se sentem, muitas vezes, coagidos em estarem trabalhando com essa temática, né? E então, eu acho que a Ana pode até depois acrescentar da nossa dificuldade no começo de tentar levar essa temática para as escolas públicas aí da cidade de Curitiba, né? Será que a gente vai conseguir? Será que vão aceitar por tratar de educação e sexualidade? Então, eu acho que junta tudo, né? Dessa questão de faltar essa representatividade e da dificuldade dos dias de hoje que a gente está vivendo, do professor se sentir medo mesmo, se sentir coagido. Será que se eu falar disso em sala de aula, como que isso vai ser levado? Né? Como que isso vai ser levado para os pais, como isso vai ser levado para a coordenação, enfim. Então, eu acho que são vários tabus que a gente precisa quebrar, não somente em relação aos corpos negros, as questões indígenas, até a própria representatividade da mulher nas questões curriculares, e com certeza essa questão de educação e sexualidade. Posso complementar também, ainda mais na parte que a Maureen falou, sobre a representatividade, quão isso é importante. Quando você não tem essa representatividade,
Uma coisa que acontece, e aí eu vou, a minha soma aqui é para contar um exemplo que eu passei. Então, o que pode acontecer? Quando você não é representado, você não se vê ali, né? E quando você não se vê, muitas vezes você não se reconhece. Uma vez, uma amiguinha do meu filho, quando tinha mais ou menos uns 6 anos, ela queria uma Barbie, né? Eu antes morava perto de uma comunidade e essa menina era dessa comunidade. E aí eu pensei, não tá chegando o Natal, eu vou comprar uma Barbie para ela. E assim, o meu mundo, eu já sou de uma época diferente, quando eu era criança não existiam bonecas, né? Negras, né? E quando eu fui para comprar, e aí meu mundo virou um mundo de menino, né? Mas quando eu fui para comprar a boneca para ela, eu vi que tinha uma Barbie negra. E eu achei a Barbie muito parecida com ela, o cabelinho, e eu comprei, achando que ela ia se identificar com aquela Barbie, que era muito parecida com ela, a Barbie. E aí eu pensei, ela vai se ver uma princesa, né? Quando eu fui dar a Barbie para ela, eu vi que ela não gostou. Ela não comentou nada e não gostou. E aí eu fui falar, eu falei, mas você não gostou? A tia te deu uma Barbie, você queria uma Barbie. Aí ela virou para mim e falou assim, essa não é a Barbie. A Barbie é bonita e essa boneca que você me deu é feia. Então ela estava dizendo que aquela boneca negra era feia, então ela não se via ali naquela boneca, porque é feio. Então é isso que causa a falta de representatividade. Então esse é um exemplo. Eu fiquei assim sem saber o que falar para ela, sabe? Na hora. Assim, então acho que a importância de você ter essa representação, e nós aqui como professores, o que a gente, né, consegue dentro de uma educação antirracista é aumentar nos livros didáticos, né, ou na nossa atuação como professores, essa representatividade. Acho que era esse o exemplo que eu queria dar aqui. Nossa, Josi, né? Eu fiquei até meio emocionada aqui, porque que Imagine triste, que triste, né? né? Que triste, assim. A E, gente fica pensando como que esses estereótipos que são vendidos, né? Que a exatamente. mídia propaga, né? E E você aí a sabe pessoa se compara e eu não sou não assim, sou né? eu, Então, corpo é feio. Não, eu não sou. E foi interessante que quando aqui na universidade começou a ter a educação afro-brasileira, né, na graduação, uma das professoras que dava essa disciplina aqui, ela me falou assim: você sabe que muitos deles, depois da disciplina, vêm e falam para mim, eu não sabia que eu era negro. Olha, isso é uma coisa que eu sempre me lembro dessa conversa que eu tive com essa professora, que ela falou, muitos vêm para mim e falam depois, eu não sabia que eu era negro. Sabe? Eu acho que é uhum. essa total falta de representatividade que a gente tem, e da história em si também, né? Que é uma história a gente só vê o lado da história, o lado, como a Maureen falou, é o eurocêntrico do homem branco, né? Uhum, sim, não é bem importante. Só voltando um ganchinho só, né, que a Fábio falou sobre a questão da educação e sexualidade, né? Assim, daquele momento que a gente pensou a primeira vez na oficina ali, né, em 2023 para agora, sabe? Tem uma coisa bacana que a oficina tem sido bem aceita e procurada pelas escolas. Até ontem mesmo, né, a gente estava no Colégio Medianeira. Foi a primeira escola particular que a gente foi essa vez, sabe? A gente sempre tem optado, né? E tem sido mais procurado mesmo pelas públicas, o que por um lado é bacana, né? Porque são às vezes as que têm menos acesso a algumas coisas, né? Mas ontem até o Medianeira é uma escola católica. Eu falei, não, eles pediram a oficina, que legal e tal, né? Mas assim, a gente tem dados ali do curso de professores que nos deixam assustados às vezes, porque muitas delas relatam que na escola em que aquele professor, que aquela professora está, não tem espaço para trabalhar essa questão. Tipo, vem da direção, vem às vezes de pais também. Então, ainda tem realmente, infelizmente, né, muita questão assim de como que a escola é conduzida. E olha que a gente, para fazer a formação ali, a gente foi acessar, vai, não só as BNCC nacionais, mas a legislação estadual aqui, né, do Paraná, e assim, deveria ser trabalhado, aí que está, né? Mas muitas vezes não
não tem espaço ainda para trabalhar. Isso é um problema, né? Mas só complementando essa parte. Agora acho que era a Adri, não sei se ela está aí. Eu queria, Não, tá, então tá. aqui. Eu só queria dizer que tem um estudo bem interessante do século passado de uma psicóloga estadunidense, a Mami Phipps, que ela apresenta 2 bonecos, né, para crianças, bonecos idênticos, só de cores diferentes, né, um boneco preto e um boneco branco. E as crianças muito jovens são orientadas, né, a responder qual é o boneco bonito, qual é o boneco mau, qual é o boneco que você gosta, qual é o boneco que se parece com você. E as crianças no mundo inteiro, né, esse estudo foi replicado, sempre apontam, né, o boneco mau como o boneco preto, o boneco feio, o boneco preto, e eles são idênticos, só a cor que muda, né? E crianças muito jovens já são, né, já tem essa percepção. Ou seja, emparelha o boneco feio, né, ao boneco negro, que é o que você viu acontecer no caso, né? Mas pensando no projeto de vocês, eu quero puxar lá os 4 eixos, né, que são diagnóstico e análise crítica da representatividade racial em livros didáticos e acadêmicos, é o primeiro eixo. Depois, valorização e visibilidade científica de cientistas negros e indígenas. Terceiro eixo, produção de materiais pedagógicos inclusivos. E quarto eixo, impacto educacional e político. Eu gostaria de saber como é que vocês escolheram esses eixos, qual a dimensão deles. Gostaria de ouvir um pouquinho sobre esses aspectos. Então, nós começamos, né? Vamos conversando, né? Né, quando surgiu a ideia, né, a Josi traz essa ideia muito da questão de editar, né, ou reeditar as figuras, né, nos livros de fisiologia, de anatomia. E aí, quando a gente junta mais cabeças aí para pensar, a gente viu que, né, que a gente precisa desse diagnóstico, né, primeiro de como que está se dando essa representatividade nos livros das ciências da vida, ciências biológicas, e junta, paralelo a isso, né, reeditar imagens para que elas sejam disponibilizadas aos docentes. Daí, num segundo momento, a gente pensou, não, precisamos dar visibilidade também para os autores, para os cientistas negros e negras, né, indígenas, nessa área também das ciências biológicas. Precisamos divulgar isso. Bom, precisamos do Insta, né, que eu acho que é hoje um canal assim, de fácil acesso para divulgação. Pensamos também, aí a Fábio trouxe a questão, né, da elaboração de material didático, né, vou deixar a Fábio comentar um pouquinho mais, e a partir disso tudo, né, a nossa ideia é avaliar o impacto disso, né, avaliar o impacto nos estudantes, nos professores, né, a partir disso produzir também, né, algumas cartilhas, enfim, né, essa avaliação do impacto, ela se daria muito nessa percepção dos estudantes, né, você já percebeu que existe uma baixa representatividade, né? Como você se percebe quando o professor traz para a aula figuras, né, com diversidade, né, com corpos negros de mulheres, né, com corpos que fogem o padrão, né, eurocêntrico que a gente está acostumado a ver. Então, é nessa perspectiva. Gurias, se quiserem complementar. Então, retomando aquilo, né, a ideia surgiu de um olhar da Josi para essas questões. E isso que é legal quando a gente trabalha em equipe, porque você faz uma somatória de ideias. Então, no momento, a Josi chegou para a gente com a ideia de, nossa, vamos recriar, né, fazer novas roupagens para aquelas imagens que já existem nos livros didáticos, né? E aí, diante disso, começaram a surgir várias ideias. Mas se a gente fizesse isso, se a gente fizesse aquilo, né? E aí surgiu a ideia, opa, antes de recriar, como será que está isso no ensino básico? Complementando o que a Maureen falou, né? Será que já tem alguma representatividade ou ela é baixa? Então, vamos analisar esses livros didáticos. E os novos livros didáticos que estão vindo aí, né? Porque a gente está tendo sempre uma renovação, né, junto do Plano Nacional, dos novos livros que vão ser adquiridos. Aí surgiu a ideia, então, de fazer o diagnóstico. Como eu estou trabalhando com essas questões de elaboração de materiais didáticos, um aluno meu da iniciação veio me procurar que ele queria fazer um jogo didático. Eu falei, por que a gente não pode, então,
Além disso, produzir materiais que a gente possa estar levando essa temática para as escolas, né? Para trabalhar esse novo olhar. E aí, então, a Josi veio, nossa, e tem diferença em fisiopatologias, né? Então, quem sabe a gente também vê a questão das diferenças fisiopatológicas, porque a Josi trouxe uns dados, olha só, quando a gente vê diferenças fisiopatológicas, nunca se dá em âmbito fisiológico, mas sim em questão de desigualdade, sempre aquela questão voltada para o fato do negro ter baixo poder aquisitivo, ser marginalizado. Então, foram surgindo várias ideias. E aí, então, a gente pensou e falou assim, não, a gente quer tudo, né? A gente quer colocar tudo em prática. Então, vamos dividir em eixos. E foi assim que foi surgindo esses eixos, né? O eixo da análise de livros didáticos, o eixo da reorganização dessas imagens e divulgação dessas imagens. Aí vamos divulgar, precisamos do Instagram. Aí surgiu o eixo de material didático, né? O eixo das fisiopatologias, e tudo isso, no final de contas, acaba culminando com ação social, né? Que acaba culminando com essa ação política e com essa ação social. Então, foi surgindo assim, dessa nossa ânsia de querer, né, de estar conversando nos nossos encontros, surgindo ideias, né, e aí depois a gente resolveu, então vamos sistematizar isso, né. Aí a gente sistematizou inicialmente nesses 4 eixos, mas se deixar, a gente cria outros eixos, né, mas primeiro a gente vamos sistematizar esses 4 principais, cada um vai tomar conta de um desses eixos dentro da sua área, cada um toma conta, e depois a gente vai dividindo todos os conhecimentos adquiridos para o projeto como um todo. E eu acho, só para falar mais uma coisa importante que a gente também pretende trabalhar, é a gente... Fabiano, o seu áudio está com... obrigada. A gente trabalhar, os cientistas negros, né, que têm grandes contribuições para a ciência, ou mesmo a história da ciência, que negligencia completamente descobertas de pessoas negras, né, ou mesmo da África, né, então eu acho que isso é muito importante também. E aí eu até vou trazer uma discussão que surgiu recentemente, que foi o falecimento daquele importante, né, cientista Watson, né, da hélice do DNA, que numa das falas dele, extremamente racista, né, ele disse, então, num racismo científico, né, que os negros tinham uma capacidade intelectual inferior aos brancos. Então, você vê que nos dias de hoje, então, como é importante você trazer, então, essa discussão e trazer para as nossas crianças, nossos adolescentes e jovens, esses importantes cientistas negros que a gente teve e que sempre foram negligenciados por uma questão de preconceito racial. Até nesse trabalho, né, que a Maíra fez ali na Superintendência de Diversidade, que agora até trocou o nome, né, agora já é acho que é uma pró-reitoria, se eu estou certo nesse momento, que mudou um pouco a nossa reitoria, mas foi uma superintendência, né, eles criaram ali um livrinho sobre a Inedina Marques, né, a primeira engenheira negra ali no Brasil, e hoje em dia, por uma coisa assim, uma felicidade, não deixa de ser, né, embora a gente saiba que com atraso esse reconhecimento, mas hoje em dia tem uma pintura dela ali na universidade, num dos prédios ali da engenharia, né? Então tá bem grande, tá bem bonito ali. Eu fiquei feliz. Mas então, né? A gente aprofundando um pouquinho, mas pensando um pouquinho em algo que a gente tem discutido nos Fisiocasts também, que é a questão, né, dos temas das próprias metodologias ativas ali, nesse momento que a gente está vivendo também muito da inteligência artificial, né, desse uso que pode ser, né, eu acho que pode ser super benéfico, mas que muitas vezes os estudantes têm usado para vai cortar caminho, né, para conseguir resultados ali mais prontos também. Mas como que vocês relacionariam, né, esses temas com a questão desse projeto novo, né? E uma coisa que a gente tem discutido também é sobre assim, o quanto que a pós-graduação investe nessa preparação docente ou não investe, né?
Sempre que eu coloco isso, claro, né, eu penso que, às vezes, os estudantes ali, pelas próprias bolsas, né, CAPES, CNPq, ali, eles têm pouco tempo, né, nessa pós-graduação. Então, a gente sabe que isso também acaba restringindo uma expansão maior, né, da formação docente, mas, assim, a gente se preocupa um pouco, né, porque muitas vezes vai ser desse público que vão vir os professores, né? E aí, isso teria alguma relação, isso tudo, né? Um monte de coisa, mas isso teria alguma relação também com esse projeto? Como que vocês pensam? Eu posso falar um pouco sobre a questão que você trouxe da inteligência artificial, né? Os métodos que a gente pretende utilizar para trabalhar esses eixos, né? Que a gente se propôs a trabalhar. Então, eu acho que é muito bem-vinda essas novas tecnologias, né? Elas só agregam. Então, claro, a gente, inclusive, essas releituras que nós estamos fazendo, né? Para aumentar a representatividade das imagens do livro, nós estamos fazendo com inteligência artificial. E uma coisa que eu acho importante também é um método que a gente utiliza são essas discussões, que eu acho que o nosso intuito maior é não só disponibilizar todo o material que a gente vai produzir, né, para outros professores, mas fomentar essa discussão, sabe? Porque a gente começou o projeto há pouco tempo, mas às vezes que eu chego para os alunos e falo isso, né? Vocês já repararam que nos livros você tem pouca representação? Eles ficam assim, nossa, não, mas é verdade, né? Então eu acho que é trazer essa discussão para as escolas, né? Porque eu acho que é importantíssimo que a gente tenha cada vez mais professores, né? Nós que temos essa posição, né? Que a gente ensina, a gente tem essa influência, né? Esse poder, vamos dizer assim, de ter essa atitude antirracista. Esse aqui é o nosso papel, né? Então, eu acho que esse projeto ajuda bastante nesse sentido. Acho que é isso. E eu só queria acrescentar, né, nesse olhar que a Ana perguntou em relação à formação de professores, né, na própria discussão na pós-graduação. Como eu falei no início, uma educação antirracista também se faz com a formação de professores. Então, eu acho fundamental que se tenha essa formação de professores, não só voltado para o ensino básico, né, porque muitas vezes a gente pensa, né, mas também tentar trazer isso para as próprias pós-graduações, mas depois as meninas podem comentar, mas eu acho que isso ainda está um pouco, eu acho que isso está sendo a passos de formiguinha, né? Eu acho que hoje em dia é mais fácil você conseguir uma formação para a educação básica do que na própria pós-graduação, porque na pós-graduação já tem aquela questão de que você tem que fazer sua dissertação, ou você tem que fazer a sua tese, você tem que produzir, você tem que publicar, você tem que fazer tudo isso, e muitas vezes essas questões humanizadas, elas deixam de ser discutidas, e eu acho isso muito importante, porque muitas vezes a gente esquece que a pós-graduação, ela não está formando somente um pesquisador. Qual que é o tripé que a gente tem dentro da universidade? A gente tem pesquisa, docência, extensão. E ser docente é muito mais do que transmitir conteúdos. A gente precisa ter essa formação mais humanizada, né? E eu acho que ainda hoje as nossas pós-graduações ainda têm um enfoque muito mais científico do que esse olhar docente. Então, eu acho que a gente precisa também repensar essas políticas dentro das nossas pós-graduações. Mas é aquilo lá. Eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Mas a gente tem que começar e já tem que estar trazendo essas questões. Recentemente, a segunda-feira passada, teve uma palestra, né, que a gente participou, que já trouxe essas discussões sobre o enegrecimento do currículo. Então, foi uma discussão já voltada, né, foi o pessoal aqui da Faculdade de Medicina da USP, trouxe essa discussão para conversar. Então, quer dizer, a gente já está começando a ter movimentos dentro das próprias instituições de ensino superior, mas eu acho que ainda precisa ser muito mais falado, muito mais discutido.
Eu acho que nessa é uma era bem importante, né? Então, quando a gente olha para a formação de professores do ensino básico, a gente olha para as nossas licenciaturas que tem o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, porque é obrigatório por lei. A gente tem, muitas delas, o estudo de gênero e sexualidade, antropologia. Então, as nossas licenciaturas, elas abarcam essas questões que estão previstas em lei para serem trabalhadas na educação básica. Mas quando a gente vai para uma pós-graduação que vai formar, sim, docentes, porque não existe emprego de pesquisador no Brasil, existe emprego de docente. Quando se é docente, temos que fazer também pesquisa, extensão, gestão. A gente não tem um olhar para a formação de professores. Muito menos um olhar para a formação de professores pensando em diversidade. Então, estamos muito, muito, muito longe, né, dessa realidade. Então, sim, né, a formação, né, para ser docente, a formação de professores para o ensino superior, que é o que a pós-graduação nos dá, ou nos deveria dar, né, uma formação para ser professores no ensino superior, ela não contempla nem questões mais básicas relacionadas aos processos de ensino-aprendizagem, né, ou muito incipiente, isso ainda é, dentro da nossa pós-graduação, muito menos as questões relacionadas à diversidade e representatividade, né. Então, acho que, mas quando a gente olha para os livros didáticos no ensino superior, o ensino didático, né, mais específico no nosso projeto das áreas biológicas, a gente já contribui um pouco, né, para esse olhar. Quando a gente traz, né, quando a gente traz essa provocação, né, a gente já contribui um pouquinho para esse olhar. Quando a gente leva isso nos congressos, nos eventos científicos, que majoritariamente, né, são frequentados por pesquisadores, a gente provoca, né? Então, acho que a gente, de alguma forma, mesmo com formiguinha, como a Fábio disse, né, a gente acaba contribuindo. Posso só eu e os meus exemplos, dar um exemplo. Recentemente, o meu filho estava em geografia estudando a África, né? E eu acredito que o professor deve ter comentado, ele estava estudando a população, isso incluía, né, a população dos diferentes países da África, e aí o professor, imagino eu, deve ter comentado com ele, com a turma, né, que grande parte, né, acho que mais de 56% da nossa população, a identificação é negra, né, são negros. E aí ele me perguntou assim, ô mãe, se a grande maioria dos brasileiros são negros, por que na minha escola só tem um negro? Ele estuda numa escola particular aqui de João Pessoa. E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu nunca, assim, ao mesmo tempo, eu fiquei muito, assim, contente com essa percepção dele, né? Se a população, a maioria é negra, por que a minha escola só tem um negro, né? Então, isso é a importância desse nosso passo a passo, né? Como as meninas falaram, esses passos são de formiguinhas, mas se cada um fizer o seu papel, eu acho que a gente consegue chegar, porque eu acho que vai muito além do que a gente está propondo aqui, né? Eu acho que a gente tem uma educação antirracista, né? Para que o meu filho lá no futuro ele vá entrar para a universidade e tenha lá na universidade, que ele vai fazer que seja uma universidade pública, que tenha ali dentro daquela universidade a representação da população brasileira, né? Então, na pós-graduação, então eu acho que essa nossa atitude de cada um de nós, né? Eu acho que cada um no seu modo, nas suas atividades rotineiras aí tem como cidadão esse papel de ter uma atuação antirracista. E você tinha perguntado, Ana, sobre o preparo que a gente tem, institucionalmente é zero, né? Não só para essas questões, para as outras também que as meninas trouxeram aqui, como, por exemplo, hoje a gente tem uma grande, né, proporção de alunos com deficiência, né? E
E a gente não sabe como lidar, né, com esses alunos, né? A gente tem até questões de não saber se portar diante, né? Porque hoje o mundo mudou e muitas vezes a gente não foi preparado para essa mudança, né? A gente não tem preparo nenhum. Isso é uma questão importante para se discutir também, sabe? Se for pensar, dá um Fisiocast só disso, né? A gente até comentou. A gente comentou no anterior que a gente falou com uma estudante que foi nossa aluna da pós-graduação, a Ana Gabriele, né? E hoje em dia ela dá aula numa universidade particular, mas ela é bastante criativa, sabe? Mas é uma coisa também de um talento até pessoal, né? E inovar em metodologias e tal. Então a gente estava conversando com ela, né, sobre esses caminhos aí da formação docente. E assim, só para a gente, né, não só criticar, mas, né, eu tenho visto aqui na UFPR uma certa iniciativa de tentar fazer algumas formações, assim, sabe, que pudessem ajudar os docentes, né? Mas o que a gente estava conversando com ela, que é uma coisa difícil, é que, assim, por exemplo, ela trabalha numa universidade particular, então, por mais que seja uma universidade, né, com vários cursos e tal, é um campus, né? Então, eles têm lá, antes de começar o semestre letivo deles, eles têm uma semana pedagógica que, assim, delicadamente, eles são obrigados a participar. Então, tem o lado ruim, mas tem o lado bom também, porque ali eles discutem, nossa, várias metodologias ativas e tal, então eles aprendem muitas coisas que daí eles têm mais chance de começar a empregar, né? E ali na universidade pública, com 300 mil campos, né, 5 mil professores e tal, não tem como fazer uma semana pedagógica integrada de todo mundo, né? Seria impossível, inviável, até porque os cursos têm aula em momentos diferentes. Então, assim, a universidade até tenta fazer algumas formações. Esses tempos mesmo teve um curso ali para a gente poder trabalhar melhor com pessoas do espectro autista e tal, mas assim, a gente às vezes não consegue fazer, né? Porque isso vem no meio do semestre, vem no meio de uma rotina que você está imbuído ali de um monte de coisas e não consegue se dedicar, né? Então, esse é um problema também, né? O que a universidade pública ela tem de bom na magnitude, mas às vezes essa magnitude complica algumas questões, né? Desse naipe também. Mas, assim, eu super concordo que falta um monte de iniciativa. Eu estava refletindo aqui que vocês falaram, né, que na graduação, pelo menos a legislação já implica em trazer esses conteúdos, né? Transversais e tal, mas na pós-graduação não tem legislação, nem, pelo menos eu não conheço, né? Posso estar de ignorante aqui, mas eu nunca vi nada em relação à pós para que esse tipo de conteúdo também seja incluído de alguma forma, né? E eu acho que daí seria muito importante quando a gente pensa nesse aumento da representatividade também. Pois a Adri pode até falar mais, porque ela já trabalhou com isso, né? Ela sabe bem mais do que eu. Acho que muito do tensionamento vem quando o aluno chega, né? Com o sistema de cotas, o aluno negro, o aluno com deficiência chegou na universidade, os tensionamentos aconteceram. Quando eu estudei, eu era a única aluna negra. Hoje, né, a gente tem um quadro diferenciado na universidade, né? Que bom. E na pós também esse processo está iniciando, né? Então, quanto mais alunos negros, quanto mais alunos com deficiência, alunos LGBT, alunos diversos estiverem na pós, maior será, né, o tensionamento e, obrigatoriamente, os professores vão ter que buscar os conteúdos, né? Não cabe mais dizer, eu não fui preparado para isso, eu não sei lidar com isso, não vou lidar com isso. Não. Enquanto professor universitário, enquanto, né, docente, educador, a gente tem que educar a todos, a todas, a todos, né? Vocês já comentaram dos resultados esperados, e aí, assim, eu particularmente estou bastante curiosa para saber se vocês já têm algo para nos mostrar. Tem sim, Adriana, tem sim. Eu vou tentar. Ana, Maria, tem como eu compartilhar? Quero mostrar para vocês algumas imagens que a Josi já iniciou, né, a fazer, utilizando, como ela falou inicialmente, o uso da inteligência artificial, que já são algumas imagens que a gente já quer começar a fazer divulgação, né, para o despertar, né, do nosso Instagram e despertar esse olhar. Eu consigo compartilhar, Ana? Enquanto você compartilha, eu estava pensando, eu ia falar isso também no final, mas eu me empolguei com a outra parte ali. Mas, assim, eu comparo, né, quando eu entrei, imagina, em 1995, né, finalzinho de 95, que eu entrei para ser docente na UFR, né,
E, assim, como que hoje em dia, graças a Deus e ainda bem, né, cresceu bastante, acho que até pelo sistema de cotas também, né, essa representatividade negra entre os estudantes, né, porque eu também lembro que no início eu pegava turmas, né, somente com estudantes brancos, e agora já é bem mais mesclado, e assim, em muito menor grau, acho que daí por uma série de questões, né? Mas até uma certa representatividade indígena também. Eu já dei aula para 4 estudantes indígenas ali na educação física ao longo desse tempo todo, né? Já dei aula para uma estudante cega e já dei aula para um estudante com bastante dificuldade auditiva, né? Não totalmente surdo, mas bastante dificuldade. Então, que bom, né? É difícil, né? Às vezes, né? Com relação principalmente às deficiências, mas também aos estudantes indígenas, porque a cultura é muito diferente, né? Então a gente tem que tentar ajudá-los aí a se integrar. Mas assim, que bom, que bom. Eu acho que é um desafio, mas é bom. Vou dar uma de Josiane agora, vou usar um exemplo, mas é um exemplo que ela participou também, né? Eu e a Josi, a gente fez faculdades juntas, né? E uma coisa que a gente um dia conversando, ela falou assim, Fabiana, na época que a gente fazia biologia, isso a gente entrou também em 98 na faculdade, ela assim, se for ver, não tinha ninguém na biologia que era negro, né? E a gente comparando, pensando, né? A gente não, só tinha um aluno, né? Que ele fazia biologia, mas ele tinha vindo da Angola, né? Como forma de intercâmbio. Então a gente também fez esse exercício, né? Que era na nossa época. E na nossa época a gente não tinha, a gente não conseguiu buscar essa representatividade. E que bom que isso está melhorando, que bom que a gente está conseguindo enxergar isso, né? Depois de um tempo, a gente está conseguindo perceber isso. Né? Não era só a biologia, não, era psicologia e química, né? É verdade, verdade. Eram os 3 principais cursos ali que a gente tinha na época né, que era fazer ali parte do pessoal da filosofia ali, verdade, verdade. Dei uma de Josi agora usando exemplos. Bom, vou conseguir então aqui agora compartilhar. Então, respondendo a Adriana, né, a gente vai trazer aqui algumas imagens, só para vocês terem uma ideia, né, do que a gente está pensando. E é importante a gente também deixar claro que a ideia é também entrar em contato com os autores dos livros, a questão de imagens que eles publicaram, para ver a questão de autorização, enfim, tem toda uma questão, uma questão burocrática também aqui envolvida, tá? Então, olha só, aqui a gente tem um exemplo de uma imagem, né, trazendo essa ressignificação, né? Então, aqui a gente está mostrando aquele reflexo, né, que a gente tem da amamentação, né, onde o próprio sugar, né, o próprio sugar ali acaba estimulando, né, o hipotálamo ali, a liberação de ocitocina, e a gente tem, então, esse feedback positivo. Então, olha só, usando aqui como exemplo uma imagem de uma mulher negra, né, com um bebê negro, né, então, é uma imagem que, se a gente fosse ver, olha como que era a imagem real. Então, essa é a imagem real, que a gente encontraria nos livros, essa seria a imagem fazendo essa ressignificação, né? Um outro exemplo aqui, por exemplo, ainda dentro desse reflexo da injeção do leite, então aqui a gente tem uma imagem com uma mulher e uma criança negra, e essa daqui é um exemplo de como que era a imagem real, né? Uma outra imagem aqui da espirometria, né? Tá vendo aqui um homem negro, e aqui a imagem de como ela é representada. Essa imagem, por exemplo, está no livro de Fisiologia Humana, né, quinta edição do Silverthorne. Nós temos aqui também, ó, na parte de Fisiologia Respiratória, também a imagem do livro do Silverthorne, né, então o corpo negro, e olha só como que era a imagem, o método de diluição, método de diluição do hélio, né, essa imagem aqui também, as vias sensoriais do cérebro, utilizando como exemplo uma pessoa negra, e aqui uma imagem de como ela é mostrada de forma real, um livro também do Silverthorne.
Aqui novamente uma imagem feita, essas releituras, essas ressignificações relacionadas aqui ao sistema límbico, né? E aqui também a imagem, como que ela era, essa imagem real. Percebam, então, sempre corpos brancos, né? Sempre também o destaque para, tirando aquele contexto de amamentação, que é um contexto feminino, perceba-se também que as imagens dos corpos que trazem são corpos brancos e corpos de homens, né? Aqui, por exemplo, também, né, as direções dorsal, ventral, também do Silverthorne, trazendo um menino negro. Olha só, a imagem de uma criança branca. E aqui é bem interessante que essa imagem foi uma das únicas imagens que a gente tem, uma representatividade no próprio livro, né? Então, essa última imagem é uma imagem de fato real. Então, assim, quase todo o livro ali do Silverthorne, você tem uma ou outra imagem. Essa foi uma das poucas imagens que a gente consegue ter essa ressignificação. Deixa eu voltar aqui. Que tem nesse livro também, eu acho que é na parte de endócrino, tem uma mulher japonesa. Mas também é essa história, né? Uma perdida no meio dos homens brancos. É um perdido. Então, essa é a nossa ideia, né, Adriana e Ana Maria, de fazer essas representações, de pegar essas imagens e trazer para esse contexto mais diverso que a gente tem aqui no nosso país, né? E que as pessoas pretas possam começar a se ver representadas ali, né? E começar a ter essa discussão. Se é um livro que vai trazer o funcionamento do corpo, a fisiologia, né? Por que não trazer corpos negros para estar transmitindo essas informações e esses conhecimentos? Eu queria só destacar que, na verdade, a gente só mostrou figuras do livro Meu Gatinho, do livro da Silverthorne, porque, como nós estamos no início do projeto, foi o livro que nós iniciamos, tá? Mas, embora tenha uma grande representação de corpos brancos, você tem algumas representações que eu acho importante também de corpos negros, de crianças, né? Como até a Fabiana mostrou. Só fazendo esse comentário adicional. Obrigada. Eu queria jogar não jogar, né, mas trazer o conceito da interseccionalidade, né? Que para mim, a abordagem interseccional, ela amplia nosso olhar. Eu penso na interseccionalidade como uma forma de ver a vida, né? E também como uma abordagem metodológica, científica, que faz com que a gente olhe para todos os marcadores que compõem o indivíduo, né? E que faz a gente se questionar, né? Como seu filho questionou, por que, né? Essa disparidade, se a maior parte da população é negra, porque eles não estão aqui, né? Isso é um olhar interseccional dele. Né? E aí tem a questão de raça, de classe. E aí eu fico perguntando se vocês consideram, né, esse olhar interseccional para os estudos de vocês, como é que vocês veem isso? A Maureen, acho que já comentou rapidamente, né, sobre essa preocupação interseccional, e aí eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre. Quando a gente fala de raças, né, e de representatividade, a gente não tem como fechar os olhos, né, para a questão da interseccionalidade. Quando a gente olha, né, considerando, né, dando um exemplo da nossa própria realidade, né, que é um contexto universitário, se a gente for pensar, os desafios de homens e mulheres brancos dentro do contexto universitário, eles são diferentes. De homens e mulheres negros e negras, eles são diferentes, né? Mesmo que, né, comparado com as pessoas brancas e comparados também homens e mulheres negros e negras. Então, a gente precisa considerar, né, que os desafios são diferentes. Quando a gente coloca o fator idade, isso também é diferente, né, os desafios. Quando a gente coloca na sociedade como um todo, né, os desafios são diferentes, né, se é homem ou se é mulher, se é pobre ou se, né, se tem uma condição um pouco mais favorável, né, dentro da sociedade. Então, esses desafios vão sendo distintos. E aí, né, a gente sempre traz essa questão, né, como é que essas desigualdades elas se cruzam
porque não somos apenas uma coisa, né? Somos várias coisas. E então é importante que a gente faça esse olhar. Eu acho que quando a gente traz, né, para os livros já a questão de trazer, né, o criança e o adulto, a gente já traz um dos aspectos da interseccionalidade, que é a questão da idade, do etarismo, né? Mas precisamos, né, é um projeto que ainda está iniciando, então a gente precisa dar esse olhar também, né, colocar diferentes faixas etárias, né, diferentes representações sociais dentro, né, dessas imagens, que é o que a gente quer trazer, né? Então, corpos, pessoas com negros com deficiência, negros LGBTQIA+, então tudo isso interfere tanto na questão da representatividade quanto na questão de saúde mental, já trazendo um gancho também para o que eu comentei antes, né? Então, quando a gente olha para a representatividade, a gente também fala em saúde mental. Quando os estudantes, as estudantes, os professores e professoras se sentem vistos, a gente também olha para a saúde mental. E aí tudo isso nos faz pensar, né, nos livros, né, que é o nosso foco agora, quem é que está sendo representado, né, quem é que está sendo silenciado. Então são questões que a interseccionalidade ela nos traz, né, quem é o público, né, quais são as pessoas que acessam a ciência, o conhecimento científico, né, então todas essas questões são importantes e que de alguma forma a gente vai abordando dentro desse nosso projeto, quando a gente se preocupa em trazer materiais didáticos também, né, que sejam acessíveis, né, que desmistifiquem alguns pontos também, então a gente acaba trazendo dentro desse projeto. Muito bem, então a gente conversou bastante já, né? Eu não quero abusar de vocês, mas sei lá, eu queria saber um pouquinho, né? Se faltou a gente perguntar alguma coisa que vocês queiram colocar, né? Queria abrir para a Adri também, né? Que é uma pessoa que já trabalhou bastante com essa perspectiva toda, né? Porque a gente sempre aprende, né? Um momento eu aprendo super com vocês, super, super, porque eu acho que eu me vejo como uma pessoa pouco questionadora, acho que tem a ver um pouquinho com a minha formação familiar, né? Eu fiz a Universidade de São Paulo ali, mas abriu a cabeça, mas eu acho que não abriu tanto quanto poderia. E sei lá, né? Não posso deixar de dizer também uma culpa pessoal mesmo, né? Assumo aqui, mas né? Estamos aqui abertos para outras colocações, complementações, outras perguntas que, né, a gente não tenha feito, tudo isso. No geral, Bom, a a minha gente não foi fala é criada para de. questionar, né? Desculpa, Adri, me atravessei, Ah, desculpa, imagina, mas é que no imagina. geral é isso, a gente não foi criada para questionar, a gente foi criada para pedir desculpa ainda por qualquer coisa, desculpa qualquer coisa, né? Mas é isso, Adri, desculpa, pode falar. Não, imagine, imagine. A fala de vocês, assim, e a minha fala é mais assim de parabenizar a iniciativa, né? Eu já acho que falei rapidamente, né? Eu tive uma educação totalmente embranquecida, europeia. Teve um momento entre isso, eu pensar em graduação, pós-graduação, que a questão do negro foi trazida para a discussão, que foi porque um aluno perguntou por que os negros corriam mais e nadavam menos, né? Os atletas. E aí o professor falou por conta das fibras, né? Só que esse professor não falou que os negros não podiam entrar em piscina, né? Os negros era proibido entrar em piscina pública e não tinha piscina em casa, né? Então, foi o único momento na minha trajetória toda que a questão do negro foi trazida. Eu tive a sorte de ter a disciplina de educação física adaptada, então a questão da deficiência foi trabalhada, mas questões LGBT também não surgiu, né, nesse contexto todo. Então, assim, eu acho que a gente está atrasado, né? Eu tive que buscar também esse conteúdo depois, e eu me sinto ainda, né, muito aquém, muito longe do ideal, né? Porque tem muito, muito conteúdo, muito conhecimento que a gente precisa buscar. E o que vocês estão fazendo é fantástico, né? Vocês estão tentando mudar, né? Vocês já estão mudando uma estrutura que é rígida e que a gente tem que ir lá todo dia, né, com martelinho para quebrar, né, para enegrecer, como foi falado, né, os currículos. Eu sempre passo pelos corredores, né, às vezes eu olho para os slides dos meus colegas e raramente a gente vê, né, representação do negro, do LGBT. Então é isso, nossos trabalhos, né, grupos como os de vocês que vão fazer a diferença, que estão fazendo já a diferença. Então, minha palavra é de gratidão por estar compartilhando esse momento com vocês e aprendendo com vocês.
Eu que agradeço também esse convite, essa oportunidade, né, que a gente está iniciando o trabalho agora, essa oportunidade da gente fazer a divulgação né, desse trabalho. Então, eu agradeço, assim, as questões, as minhas queridas amigas companheiras, né, a Maura e a Fabiana. Eu agradeço o Vinícius, que está aqui também, que faz parte do nosso projeto também, que é um discente de medicina. Bom, eu só tenho que agradecer mesmo, assim, e eu espero que, de fato, a gente possa, não só, mas pelo menos fomentar essa discussão, sabe? É o que eu disse, para que meu filho lá na frente não tenha mais esse tipo de questionamento, né? Se a maioria da população é brasileira, por que eles não estão aqui sendo representados, então? É isso. Bom, eu também queria agradecer, né, estar participando aqui do Fisiocast com todos vocês, e é como a Ana Maria comentou, né, eu também acredito que eu posso falar por todas nós, né, a gente também está sempre aprendendo, né, e a gente está iniciando esse projeto, a gente está engatinhando, né, mas ele é um projeto que eu acho que ele é um projeto que é necessário. A gente precisa começar. E eu fico muito feliz de estar começando com a Maureen e com a Josi, né, nessa jornada. O Vinícius é meu aluno ele é da medicina, é meu aluno ali de iniciação científica, também faz parte, que bom tê-lo aqui, né, e eu acho importante divulgar esse projeto, né, e divulgar também que a gente está nessa semana, né, a gente está, que a Josi já estava esquecendo, a gente está divulgando o nosso Instagram, a gente está começando tudo assim, engatinhando, né? Mas a gente está começando o nosso Instagram, que a ideia é a gente já, conforme a gente vai produzindo esses materiais, levando esses questionamentos, né? A gente tem que divulgar isso, né? A gente não pode deixar só para a gente. E aquilo que a gente falou, se a gente conseguir plantar sementinhas, se a gente conseguir fazer a pessoa parar, pensar, isso também já está valendo, né? Levantar esses questionamentos que são muito importantes. E aí, qual que é o nosso arroba mesmo, Josi, do Instagram? Deixar aqui para todo mundo, para vocês entrarem, a gente está iniciando. A ideia é que já a partir do dia 20, que é o Dia da Consciência Negra, a gente está usando essa data simbólica, né, como uma forma de já iniciar a divulgação desse nosso projeto. Começamos hoje aqui e dar continuidade a isso. O nosso arroba é fisio.todasascores. E que a gente possa trabalhar com todas as cores, com todas as diversidades possíveis. A Maureen colocou ali. Uhum. Meninas, então, né, eu queria super agradecer. Eu sou uma pessoa musical, que eu já estou falando, já estou puxando um pouquinho o sotaque da Mauri. Eu não posso ouvir alguém falando um pouquinho diferente que eu já vou. Melhor o da Mauri do que minha porta-porteira. Mas aqui também tem uma certa porta-porteira, né? Aqui não podemos falar do amigo, da amiga, não podemos. Mas é divertido e é legal, né? Porque isso também é uma diversidade, né? É bem bacana no Brasil, né? Os sotaques e os vocabulários que vão mudando, né? De uma região para outra e tal. Que nem aqui o nosso penal, né? Que aqui penal é estojo de lápis e ninguém, né? Quem vem de fora e chega aqui não sabe o que é penal, fala, nossa, alguém está preso, né? Não, é o estojo. É muito divertido. Mas, meninas, ó, eu queria super agradecer, foi ótimo. O Fisio Divulgando, em princípio, apesar da gente estar no 2, né, que nem eu falei no comecinho, ele iria até maio de 2027 só, mas porque depois disso eu acho que estarei aposentada, né, se nada mais mudar na legislação. Mas, assim, eu também estou super instrumentalizando uma técnica meio recente nossa de departamento, a Chayane, que entrou ano passado, sabe? Vou falar porque é elogioso, né? Ela é muito envolvida no projeto, e assim, ela não é só envolvida nas questões que os técnicos se envolvem, né? Agendamentos, receber um coffee break, coisas assim, né? Ela está envolvida nas oficinas e está curtindo, sabe? Então, eu já estou, como agora na UFPR existe a possibilidade do técnico ser coordenador,
para, quem sabe, né, o Físio Divulgando não precisar acabar porque eu vou me aposentar. Mas até antes de eu me aposentar, dependendo do andamento aí do projeto, vocês já ficam convidadas para voltar uma outra vez para, de repente, contar como é que está sendo, né? O que já foi acontecendo, o que vocês já fizeram e tal, que eu acho que é um tema muito, muito legal mesmo, tá? Então, eu queria agradecer as três, né, em nome de todo o projeto, e agradecer muito a Adriana também, né, que eu convidei ali, falei, Adri, venha me ajudar, porque, né, você vai saber muito mais sobre o assunto, e eu acho que foi ótimo, foi muito bom, tá bom? Então, obrigada a todos também que estão aqui, ao Vinícius que participou, né? Eu deixei um link ali de certificado, se ele quiser preencher, para as meninas, né, que apresentaram e para a Adri, eu envio sempre um certificado, né, que eu acho que às vezes a gente usa para alguma questão ali burocrática. E agradecer sempre ao Físio Divulgando, a minha equipe, né? É difícil eu ter os alunos comigo aqui, ainda mais nesse momento de final de semestre, mas eu sempre mando para eles, eu convido. É que eles, dão uma escapada para estudar para as provas e terminar os trabalhos. Mas é isso, meninas. Muito obrigada e boa noite, viu? Obrigada, Ana. Obrigada, Boa boa noite. noite. Obrigada. Prazer, menina. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.